Fala galera, está começando mais um vídeo. Iremos falar neste vídeo sobre as aparições que está aparecendo no céu em todo o planeta Terra. O que é isso? Isso faz parte do projeto da NASA chamado Projeto Blue Beam, que através de hologramas enviados do céu irá aparecer muitas imagens por aí. Já estão aparecendo aí, imagens de Jesus na cruz. Já estão aparecendo por aí homens andando na nuvem. E agora esta aparição recente no mês de janeiro de 2019, justamente na Índia, a qual os romeiros estão aí peregrinando, indo até a parte mais alta da montanha e chegando lá. É como você vai ver nessas imagens aí. Olha o que acontece quando eles chegam no local. De repente aparece, esta imagem aí, esta imagem, uma hora fica mais clara, outra mais escura, e nesse momento acontece curas, acontece milagres. Aí você pergunta, mas por que acontece cura, acontece milagres? Justamente porque as entidades, os deuses, os espíritos, eles colocam enfermidades nas pessoas. E quando as pessoas o adoram, faz um sacrifício para eles, eles se afastam e a enfermidade também se afastam, e assim essas pessoas são curadas, tá entendendo? Agora essa parte que você está vendo aí, dessas luzes muito fortes, isso são hologramas do projeto Blue Beam, porque eles querem enganar a população. E o objetivo desse projeto Blue Beam também, tá certo? Através de hologramas, eles irão simular um falso arrebatamento.
E o objetivo desse projeto Blue Beam também, tá certo? Através de hologramas, eles irão simular um falso arrebatamento. Assista este comercial da HP. Olha aí como é forte isso daí, ó. Assistam o comercial da HP. Vocês sabem que a igreja será arrebatada, mas eles mostram 3 jovens aí, olha aí, tá vendo? Sendo arrebatados. Mas o que acontece? Aparece um avião dizendo assim, ó, que tá escrito ali, ó, vocês foram enganados. Aí de repente aparece uma nave alienígena e arrebatam as pessoas para o céu, para dizer que é daquela forma que serão arrebatados. Tá certo? A NASA vem pregando por aí, tá certo? Sobre alienígenas, sobre naves extraterrestres. Na verdade, preparando a mente da população, sabe para quê? Para algo que eles vão fazer no futuro bem próximo, que é um ataque alienígena. Mas na verdade não será ataque a alienígenas com naves de seres do outro planeta. As naves são redondas e são da NASA mesmo, tá certo? E são deles e não de alienígenas, mas com isso irão enganar a população, tá entendendo aí? Aparecendo essas imagens e na verdade aparecendo essas naves que são deles, redondas, que são deles, como você vai ver nas imagens aí. Desde quanto tempo eles vêm criando essas naves? Olha as imagens que vocês irão ver aí, você tem ideia do que eles estão preparando para a humanidade. Discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico. Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares. Uma pergunta, acredita em discos voadores? Não da maneira que as pessoas acreditam, que eles vêm de Marte ou de lugares como esse. Isso não. John Frost não acreditava em discos voadores vindos de Marte, mas acreditava neles porque secretamente estava construindo um. Em 1961, o mundo conheceu que seus construtores declararam ser o primeiro disco voador verdadeiro, inventado por este homem. Tudo começou no ano de 1932, em Bucareste, quando este homem, um engenheiro de voo chamado Henry Coanda, fez uma extraordinária descoberta utilizando um objeto voador em forma de disco. Uma das primeiras pessoas a ver a experiência de Coanda foi Radu Manikatid, então um estudante da aeronáutica de 20 anos. O disco subiu até o teto e ficou lá. Achei aquilo magnífico. Isso nunca teria passado pela minha cabeça. Estamos acostumados com ideias mais comuns quando o assunto é voar. O jovem Radu tinha testemunhado o primeiro disco voador do mundo. E ele funcionava assim. Se lançarmos ar num objeto em forma de disco, seu curso seguirá as curvas da superfície deste objeto. O ar é literalmente sugado pela parte superior e circula por toda a parte inferior. Coanda achou que poderia diminuir a pressão da parte superior e aumentar a da inferior, provocando a levitação da aeronave. Isso ficou conhecido como efeito de Coanda. É o princípio da teoria de voo deste objeto. Era uma ideia muito simples, mas alguém precisava ter pensado nela antes. Então aconteceu algo que mudaria totalmente o curso de desenvolvimento do disco. Em 1939, a guerra explodiu, e por um longo período o mundo investiu em pesquisas de novas armas e maneiras de disseminá-las.
Em alguns aspectos, os norte-americanos se saíram muito bem. Eles arrebanharam o chefe de tecnologia nazista Wernher von Braun e o tornaram um valioso membro da organização militar. Conseguiram também informações sobre a tecnologia do foguete V2. Mas enquanto manuseavam seus novos brinquedos com muito mais entusiasmo do que habilidade, sabiam que havia uma enorme lacuna no novo arsenal. Eles não tinham os discos voadores alemães. É provável que a Força Aérea estivesse preocupada com o avanço dos russos e precisávamos ter o nosso próprio disco como uma resposta aos discos soviéticos. Então, num dia de 1957, aconteceu um golpe de sorte. E este, mais uma vez, envolvia o alemão Andreas Hepp, que agora morava no leste da Alemanha. Por algum motivo, ele não estava mais contente com a sua vida no leste da Alemanha. Não sei o que foi. Pode ter sido divórcio. Seja como for, ele foi parar no oeste. Ele atravessou a fronteira e disse: "Olá, aqui estou. Estava espionando para os soviéticos e quero dizer a vocês tudo o que sei." Os norte-americanos imediatamente o jogaram na prisão e começaram a interrogá-lo. E enquanto estava preso, Hepp começou a escrever e a desenhar de memória o que havia feito para os soviéticos, qual era o plano do disco soviético e para que ele seria usado. Com a ajuda de Andreas Hepp, o projeto do disco norte-americano pôde começar de verdade. No final da década de 50 e início de 60, quase todos os principais fabricantes de aeronaves, incluindo a Boeing, Convair e Lockheed, passaram a se dedicar ao conceito de veículos com formato de disco para utilização variada. Esta é a divisão da Lockheed na Califórnia, um braço antigo do clã dos Lockheed e local de origem dessa família com asas. Lockheed estava se dedicando a projetos de discos para a Força Aérea dos Estados Unidos. Eles tinham um sistema de mecanismo central direcionado para baixo para que a aeronave decolasse na vertical, realizasse transição para voo horizontal e alcançasse velocidades altas, podendo voar a milhares de metros, o que era muito avançado para a época. Os engenheiros da Lockheed estavam desenvolvendo um disco que utilizava um propulsor central a jato e um rotor para criar o efeito Coanda, ou o efeito do disco voador. Uma vez no ar, seu jato era redirecionado para que viajasse horizontalmente em velocidades supersônicas. Mas ela não foi a única corporação a se dedicar a essa tecnologia. O único jeito de resolver isso era fabricar algo que tivesse a mesma forma de um disco. Em outras palavras, Bob tinha que construir um disco voador, porque o exército havia percebido que uma aeronave com esse formato faria um voo extremamente discreto. Aviões convencionais são detectados, pois refletem os sinais emitidos pelos radares. Um disco, ou disco voador, por outro lado, devolve sinais imprecisos e confusos. O projeto da aeronave invisível ao radar causou um enorme alvoroço nos círculos militares. E um dia, algumas figuras sombrias visitaram Bob. Bob relutou, mas concordou. Desenhar um objeto em forma de disco imperceptível ao radar. Eu nunca faria isso novamente. Sofrer essa pressão, viver nesse clima falso. Não podíamos falar com ninguém, exceto em alguns lugares escolhidos por eles. Enquanto a CIA mantinha Bob na escuridão, outra aeronave estava sendo trazida à luz. Em 1961, o mundo conheceu o que seus construtores declararam ser o primeiro disco voador verdadeiro, inventado por este homem, John Frost. Bom, o exército dos Estados Unidos estava interessado num veículo que pudesse voar próximo ao chão, que não fosse impedido por barricadas, rios e que saltasse sobre cercas e árvores. Entretanto, havia problemas concretos com o Avrocar, como recorda Doug Garland, um dos engenheiros de túnel aerodinâmico.
Testamos o Avrocar numa passagem subterrânea, mas era muito estável. Se jogarmos um prato ou uma calota no chão, a tendência é ela girar dessa maneira. O Avrocar tinha esta tendência. Quando o Avrocar foi apresentado ao público, todo o projeto já havia sido abandonado. Na verdade, o Avrocar não era um disco voador. Era a primeira aeronave flutuante do mundo. Era praticamente um subproduto acidental de um projeto secreto e muito mais ambicioso que tinha tudo a ver com discos voadores. Uma pergunta, acredita em discos voadores? Não da maneira que as pessoas acreditam, que eles vêm de Marte ou de lugares como esse. Isso não. John Frost não acreditava em discos voadores vindos de Marte, mas acreditava neles porque, secretamente, estava construindo um. Your range is 10 miles now, sir. It's coming down through 200,000 feet. 10 miles, 200,000 feet, thank you. 10 miles from vertical flight, and it's through 200,000 feet. Copy. Manager, MCC, que eles querem reduzir a população mundial. E reduzindo a população mundial e atribuindo essa matança aos extraterrestres, tá certo? Ninguém vai preso, entendeu? Então estejam atentos. Abra o olho, você que está afastado, volta para Deus, busque a Deus, tá certo? Que a tecnologia está sendo usada para enganar a população. Então, quando você vê esses sons aí no céu, essas aparições aí no céu de vários lugares do mundo, isso são eles fazendo testes por aí, tá ok? Então fiquem atentos ao que está sendo falado nesse vídeo.
Lockheed.